era neto do primeiro rei, filho do primeiro príncipe e também sucessor do trono de Israel. Pela ótica humana, Mefibosete deveria ter sido o terceiro rei de Israel. E quando eu analiso a vida deste homem, nós percebemos que ele tinha algumas coisas importantes na sua vida para que fosse um grande homem na comunidade do povo de Israel, do povo judeu. Primeiro, era neto do rei, era filho do príncipe. Segundo, o seu nome era um nome que já trazia um respeito, porque o nome de Mefibosete significa aquele que destrói a vergonha. Eu tenho certeza que quando ele nasceu e o seu pai colocou esse nome nele, colocou pensando que ele seria um grande guerreiro. Quem sabe Jonatas dizia: esse menino vai ser um grande homem, vai ser um grande guerreiro em Israel. O que existir de vergonha no meio da família ou no meio do povo de Deus, ele vai destruir. Por isso vou colocar o seu nome de Mefibosete. Mas a Bíblia nos diz que este homem, este rapaz aqui, ainda quando criança, aconteceram algumas coisas na sua vida que mudaram radicalmente os planos humanos ao seu respeito. Porque, irmãos, como seres humanos, nós temos o direito de sonhar, de desejar, de projetar, de querer algo melhor para a nossa vida no futuro, mas muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que eu e que você queremos. Quem sabe você já fez muitos planos na vida e tantos desses planos nunca vieram a acontecer no teu viver, porque coisas aconteceram para frustrar os teus planos e para fazer você desistir de tudo aquilo que você pensava que poderia acontecer na sua vida. Assim foi na vida de Mefibosete. A Bíblia diz que quando ele tinha 4 anos de idade, o seu pai e o seu avô foram para uma guerra, e naquela guerra eles terminaram morrendo. O povo de Israel perdeu a batalha, e quando a notícia chegou lá na casa de Mefibosete, a babá, a ama de Mefibosete, colocou ele nos braços, e quando foi correr, a Bíblia diz que derrubou o menino e ele terminou caindo e quebrando as suas pernas. E quando criança, ele começou a ter algumas percas que mudaram totalmente a sua vida para pior. A primeira perca que Mefibosete teve foi a figura paterna, a presença do seu pai. E a presença do pai na comunidade de Israel nos tempos bíblicos era muito importante, porque era o pai que ensinava tudo aquilo que o filho precisava aprender. Ele ensinava a lei de Deus, ele ensinava a arte da guerra. O que o filho seria era ensinado pelo pai. Mas Mefibosete, agora com 4 anos de idade, perde a figura mais importante na sua vida, que foi a presença do seu pai. E em segundo lugar, Mefibosete também perdeu o direito de andar. Da queda que ele levou, a Bíblia diz que ele ficou coxo, ficou aleijado e consequentemente ele não podia caminhar. Em terceiro lugar, Mefibosete perdeu também o direito de viver em Jerusalém, que era o lugar da adoração, porque em Jerusalém a Bíblia diz que habitava o que era inimigo do seu avô, aquele homem que o seu avô muitas vezes tentou matar, tentou acabar, que era o rei Davi. E pela tradição, quando um rei tomava o reino do outro, ele tinha que matar toda a descendência. Por isso Mefibosete não pôde ficar em Jerusalém, mas ele teve que viver num lugar chamado Lodebar, que significa terra sem pasto, ou lugar de esquecimento, lugar deserto. Mas, amados irmãos, quando eu leio a história desse homem, eu vejo que Deus trabalhou para que a vida dele fosse mudada, fosse transformada. Porque há muitas pessoas também que estão vivendo uma vida triste, uma vida cabisbaixa, porque perderam algumas coisas importantes na sua vida. Quem sabe nessa noite chegou alguém aqui também que começou a perder a figura paterna na sua vida, mas não é a do pai aqui da terra, mas é a figura do pai que está lá no céu. Quantos crentes já não sentem mais a presença de Deus, a presença do Pai Celestial na sua vida? E isso aconteceu muitas vezes por causa de coisas que vieram no seu viver e fez com que ele vivesse de cabeça baixa e não sentisse mais nada da presença de Deus. Quem sabe você é crente, você está aqui nessa noite, mas você participa do culto e não consegue sentir nada de Deus na sua vida. Isso é o que? Você perdeu a presença do Pai. Em segundo lugar, tem crentes também que perderam a força para caminhar, assim como Mefibosete, que perdeu a força dos pés. Tem crente, irmão, que está caminhando pela graça de Deus. Ele só consegue caminhar arrastado. Ele já não tem mais aquele ânimo, aquela força, aquele desejo de fazer a obra de Deus. Lembre-se que você já foi um crente mais fervoroso, já foi uma pessoa mais dedicada a Deus, uma pessoa que trabalhou mais para Jesus. Agora olha para o teu hoje. Hoje você não é mais aquela pessoa.
Existem coisas que acontecem na nossa vida que nos levam o desejo até de servir a Deus. Existem coisas que acontecem no nosso viver que nos fazem viver tristes, cabisbaixos, frustrados, sem ânimo. E muitas vezes é por causa de percas que nós temos na nossa vida. Quem sabe por causa de alguma coisa que você perdeu, você não tem sido mais a mesma pessoa que você era. Você até já perdeu o desejo de sonhar e de desejar alguma coisa melhor para a tua vida, porque as circunstâncias são adversas. As coisas que estão acontecendo no teu viver têm feito até com que você perca o desejo de viver e de servir a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Existe um rei que está no trono e que, embora você não saiba, os planos dele são muito mais excelentes ao teu respeito do que você pensa. Mefibosete nunca imaginaria que um dia Davi se levantaria do trono para dizer: eu tenho algo para fazer de bom na vida desse homem. Jeremias 29:11 para você nessa noite diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro.